Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 11. Eu vou ler verso 33 a 36. Ora, Jesus segue falando. Ora, ninguém ao acender uma candeia a esconde ou a coloca debaixo de uma vasilha. Antes a coloca num velador para que os que entram possam ver a luz. A candeia do corpo é o olho. Portanto, sempre que o teu olho for bom, todo o teu corpo fica iluminado, mas quando for maligno, o teu corpo também fica escurecido. Portanto, cuida para que a luz que há em ti não seja escuridão. Se, pois, todo o teu corpo estiver cheio de luz, não tendo parte alguma escurecida, o todo ficará iluminado, como quando uma candeia resplandecente te dá luz. Eu quero voltar e dizer mais uma coisa a respeito do parágrafo anterior. Notar que Jesus declara que ele mesmo é maior que Salomão. Portanto, mais inteligente, mais sabido do que Salomão. E, João, aí vai um rei e um profeta. E Jesus, que é tanto rei como profeta, mas é maior. O maior, aliás. Agora, vamos atentar para o que o Senhor Jesus disse aqui. A candeia do corpo é o olho. E no texto grego é singular, não é olhos, não, é o olho. Infelizmente, toda a Bíblia que eu já vi em português coloca olhos. Nós temos dois olhos fisicamente, mas Jesus não está comentando os dois olhos, ele está comentando outra coisa. Então, essas traduções condenam seus leitores a nunca entender o que Jesus queria dizer aqui. Assim, pelo menos, entendo. Eu entendo que o olho singular aqui é referência à maneira em que interpretamos o que vemos. É isso no olho. A maneira que você interpreta o que está vendo é isso que vai para o seu cérebro, isso que vai para a sua memória. Então é isso que você está vendo. Esse é seu olho de verdade. Pensem bem. Duas pessoas, uma pura e uma maligna, observando o mesmíssimo acontecimento, darão interpretações bem diferentes a ele. É por isso que já falei das versões que maltratam o leitor. O vocábulo maligno significa um mal agressivo. Agora, a questão aqui é alguém com mente maligna dará uma interpretação perversa a tudo o que vem. É assim mesmo. E com isso, o seu ser ficará sempre cheio de escuridão, sem trégua. Isso é calamitoso. Mas é preciso entender isso. Você tem que ver. Você não entende porque umas pessoas são decentes e outras pessoas são totalmente perversas. É que alguém que tem uma ideologia, uma filosofia de vida, uma maneira de interpretar maligna, dá um cunho maligno a tudo quanto presencia. Então, isso é tudo, ele enche a memória só de coisa perversa. Então, isso é escuridão. Então, essa pessoa, coitada, não tem como pensar coisa boa, bonita, só a mente está cheia de coisa perversa. É isso que está em Tito 1:15. Eu vou me deter aqui para ler. Lendo, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, incrédulos. Tanto o seu entendimento como a sua consciência estão corrompidas, ou corrompidos no caso. Calamitoso isso, calamitoso. Uma pessoa perversa fica totalmente contaminada e nem consegue ver o que é bom. Isso é lamentável, calamitoso. A dificuldade também é que nós aqui, os outros, temos que viver no mesmo mundo com esse tipo de pessoa.
levando às consequências dos atos perversos dessas pessoas. Isso não é remédio, mas se você ao menos entender o que está acontecendo, poderá procurar uma maneira de contornar. Pronto. Agora vamos a 37. Eu vou aos poucos. Na verdade, Jesus segue assim, falando mal dos escribas e fariseus durante algum tempo. Então vamos aos pedacinhos. 37 a 41 para começar. Ora, pausando ele no falar, um certo fariseu o convidou para comer com ele. Então ele entrou e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu estranhou ao notar que ele não tinha se lavado antes da refeição, quer dizer, lavado as mãos. Né? Então o Senhor lhe disse: ora, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de ganância e malignidade. Tolos! Quem fez a parte externa não fez também a interna. Contudo, deem o possível como esmola, aí sim tudo vos ficará limpo. Eu vou explicar que esse dizer é um tanto complicado. Mas voltando, precisamos entender que o convite não era amigável. Os fariseus já tinham rejeitado Jesus, estavam planejando matá-lo, e Jesus bem sabia disso. Então, Jesus sabe que ele recebeu um convite malicioso, mas ele vai. Não teve medo, entrou, reclinou-se sem lavar as mãos, o que o fariseu estranhou. Mas Jesus aproveita então para criticá-los. Vocês cuidam do lado de fora, e do lado de dentro. Vocês estão de dentro, vocês estão cheios de ganância e malignidade. Eles queriam se apresentar como muito justos, gente boa, mas por dentro, de fato, eram malignos. Agora vamos pensar aqui um pouquinho no verso 41. Isto aqui não é transparente, não. Eu vou ler outra vez da maneira que eu traduzi, que não é assim que vai estar na sua Bíblia, provavelmente. Contudo, deem o possível como esmola, aí sim tudo vos ficará limpo. Como assim? Dar esmola? Não, peraí. À primeira vista, este verso parece difícil. Mas atenção, sendo que eles, esses fariseus, eram dominados pela ganância, para eles dar tudo o que podiam, representaria uma mudança radical nos seus valores. O caso de Zaqueu seria um exemplo. O próprio Jesus declarou que o homem era salvo. Lucas 19, versos 8 a 9. Vamos chegar lá um dia, permitindo Deus. Você se lembra de Zaqueu? Ó Senhor, metade do que tenho vou dar aos pobres, e se eu roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. Ora. Para alguém, um ganancioso fazer isso, obviamente ele havia passado por uma transformação na sua maneira de encarar as coisas, seus valores. Então Jesus declarou. Então é isso, eu entendo, que Jesus está dizendo aqui. Se um fariseu ganancioso chegasse ao ponto de dar tudo o que ele podia dar como esmola, isso representaria uma transformação radical na sua maneira de enxergar a vida, tal, valores, enfim. Então, seria um caso parecido, digo eu, ao Zaqueu. Tudo ficará limpo, isto é, iriam ficar salvos com isso. É a tradução que eu dou, a interpretação que eu dou. Prosseguindo então um pouquinho, 42 a 44. Mas ai de vocês, fariseus, vocês dizimam a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, mas negligenciam a retidão moral e o amor de Deus. Estas era necessário fazer sem deixar as outras. Ai de vocês, fariseus,
Vocês amam o melhor assento nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como túmulos não distinguíveis, sobre os quais os homens andam sem o saber. Aí Jesus começa a ser um pouco agressivo. Ele não está alisando a cabeça desse pessoal, não está sendo assim agradável. Mas ele chama exatamente a atenção para a hipocrisia desse pessoal, fingindo ser hipocrisia. Eles estão dizimando hortaliça, mas e as coisas mais importantes? Retidão, amor. Não, aí não. Então Jesus desmascara, para usar a expressão, essa hipocrisia deles. Porque, longe de qualquer humildade, eles queriam aparecer, eles queriam os melhores lugares, queriam ser saudados. Rabi, Rabi. Agora vamos entender o que é esse negócio de túmulo e andar por cima de túmulo. É que túmulo, mesmo andar por cima do túmulo, porque lá dentro tem osso, tem imundidão, só isso deixaria a pessoa contaminada para efeito cerimonial. Ficaria, como diziam eles, imundo nesse sentido. Agora, uma cova antiga poderia ter perdido toda semelhança a uma cova, e você poderia andar por cima sem saber que lá embaixo tinha defunto, ou esqueleto, já nesse caso. Então, Jesus compara esse pessoal, esse tipo de coisa. Vocês, de fato, vão contaminar os outros. O pessoal nem vê, nem entende, mas é isso, o efeito que vocês têm é contaminar. Vocês são contaminantes, contaminando os outros. Não leva muito neste caso. No verso 44, talvez 1% dos manuscritos gregos, de qualidade objetivamente inferior, omitem escribas e fariseus hipócritas, seguidos, porque a nova versão, linguagem, deixa para lá. Neste caso não faz muita diferença. Jesus prossegue, versos 45 a 52. Aí, um dos peritos da lei reagiu e disse a ele: Mestre, ao dizer essas coisas, insultas também a nós. Então ele disse: Ai de vocês também, peritos da lei, vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis de transportar, mas vocês mesmos nem com um dos vossos dedos tocam os fardos. Ai de vocês, vocês restauram os túmulos dos profetas, os que vossos pais mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam as obras de vossos pais, pois eles deveras os mataram, ao passo que vocês lhes restauram os túmulos. Também por causa disso, a sabedoria de Deus disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e perseguirão. Fecha o que a sabedoria disse, então, para que seja requerido desta geração o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, será requerido desta geração. Ai de vocês, peritos da lei, vocês removeram a chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam para entrar. O nobre do perito da lei, com todo o acerto, sabia que ele também estava sendo criticado, ou então insultado, como ele quer colocar. Aí Jesus não se deteve. É isso mesmo, além do mais. Aí ele desce a lenha, como diz o outro, em cima desses peritos da lei. Primeiro, eles são sádicos, eles são perversos. Eles carregam os homens com fardos difíceis, mas eles não estão nem aí. Só querem atrapalhar a vida dos outros. E nós hoje em dia vemos a mesma coisa. Tem um tipo de governante hoje, um tipo de político hoje, que só quer mesmo é mandar nos outros.
É isso que ele quer mandar nos outros. Está nem aí com as consequências. Agora, esse negócio de restaurar o túmulo do profeta não é transparente. Eu, pelo menos, não acho. Vamos ver aqui. O que pode ser esse negócio? Ai de vocês, restaurando os túmulos dos profetas, os que vossos pais mataram. Então, vocês dão testemunho de que aprovam as obras dos vossos pais. Eles mataram. E vocês estão aí restaurando. Como fica esse negócio? A ideia que eu dou, não sei se estou certo. Meramente a minha interpretação. A ideia parece ser que eles escolheram a dedo os túmulos que queriam restaurar. Com isso, eles estavam festejando a morte daqueles profetas. Para que, então, restaurar? A ideia é que, bom, esses profetas morreram há 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600, quer dizer, séculos, e com isso, muito facilmente, qualquer identificação da cova teria já acabado. Então, não haveria como saber que profeta Beltrano estava aqui, que profeta Cicrano estava ali, não teria como saber isso. Não. Mas eles, escolhendo algum profeta, vamos dizer que é este aqui, então, dizendo Jesus, festejando a morte. Não haveria por que fazer isso. Para que eles querem restaurar o túmulo? Deixa lá, aí. Agora, alguma Bíblia vai dizer construir em vez de restaurar, mas o contexto não é de construir. Não estão começando do nada, é realmente restaurar uma coisa que já existia. Agora, o verso 49 não é fácil também. Estamos aqui diante de várias coisas não tão fáceis assim. Vamos ler o que tem aqui. Verso 49. Também por causa disso, a sabedoria de Deus disse. Então, ele agora vai citar a palavra que a sabedoria de Deus havia dito. Enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e perseguirão. Até aí. Você pode procurar no Antigo Testamento, não vai achar isso. Como então? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, Paulo se refere a Cristo como sendo a sabedoria de Deus. E em Mateus 23, verso 34, o próprio Jesus havia dito, eu lhes enviarei profetas. Eu entendo que, para mim, a melhor interpretação aqui é que Jesus estivesse se referindo a si próprio como sendo a sabedoria de Deus. Então, era ele, a sabedoria de Deus, que iria, de fato, enviar profeta e apóstolo, como, de fato, mais tarde ele fez. Que uns e outros foram, de fato, mortos e outros perseguidos. Aconteceu. O que aconteceu também é o que está no verso 50 e 51. Para que seja requerido dessa geração, atenção, o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Portanto, é todo o tempo coberto pelo Antigo Testamento, 3.500 anos. Todo o sangue inocente derramado durante 3.500 anos seria cobrado dessa geração com a qual Jesus está falando, essa liderança que rejeitou ele na qualidade de Messias. Abel não tem segredo, ele foi o primeiro no registro bíblico. Zacarias parece ser uma referência ao autor da profecia, Zacarias, que está na nossa Bíblia. A sua morte não está registrada nas Escrituras. Mas, atenção, o templo foi reconstruído no tempo dele. No tempo dele, o templo foi reconstruído por Esdras e tal e tal. De sorte que
foi tranquilamente possível que ele, Zacarias, tivesse morrido ali como Jesus declara. Eu entendo que foi mesmo naquele Zacarias, mas não há como fechar a questão. Neste caso, exatamente todo o sangue no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento inteiro, será requerido desta geração. Ai, 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 ai. Atenção, gente, culpa acumula. Nem sempre a culpa é cobrada de quem tem essa culpa. Às vezes a coisa é cobrada de gerações posteriores. Neste caso, é exatamente assim. Eu entendo que quando Jerusalém, aliás, e arredores foi destruído em 70 pelos romanos, aí também o templo, aí que foi cobrado. Quer dizer, Jerusalém e o templo foram destruídos até hoje. Quer dizer, o templo nunca foi reconstruído de lá para cá. Já são quase 2000 anos. Mais uma. A igreja em Jerusalém também foi acabada. Você pode ver depois o problema de Paulo chega lá, coisa e tal, e o chefão, era o meio-irmão de Jesus, o Tiago, ele já tinha regredido ao judaísmo. Então ele dizia, os judeus crentes, mas tem que seguir, obedecendo Moisés, blá, blá, blá. Tinha realmente voltado atrás. Então, se ele dizendo que eram milhares, até dezenas de milhares de tais, então a igreja, entre aspas, naquela terra já estava realmente, havia voltado ao judaísmo, portanto era herege, e a igreja foi também acabada. A igreja sumiu. O centro, a força da igreja foi para a Ásia Menor. Jerusalém, meramente, durante séculos, não significava mais nada. Então, quando Jesus declara aqui que o sangue de tal e tal será requerido dessa geração, foi literalmente, cabalmente requerido. Eu quero ainda ver o que está aqui no 52, que isso aqui é sumamente sério. Ai de vocês, espirituais, vocês removeram a chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam por entrar. Ora, isso é ser perverso demais. Se você não quer entrar, problema teu. Mas você proibir os outros de entrar, aí é perverso. Aí é muito perverso. E foi o caso desse pessoal. Diz que vocês removeram a chave do conhecimento. Isso vai lembrar Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Prossegue, já que te esqueceste da lei de teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Ora, vejam o terrível preço pago pelos filhos. O conhecimento de Deus e dos valores de Deus e da lei de Deus, quando isso é retirado de qualquer povo, é a desgraça. E a desgraça futura também. Esse povo não tem mais futuro, que vai afetar os filhos. O próprio Deus vai esquecer. Ah, não, isso é desgraça demais da conta. Que preço mais terrível. Agora eu digo a quem quiser me ouvir. E os que seriam hoje os peritos da lei, os peritos, os estudiosos, que ficam, sim, criticando a Bíblia, criticando os valores bíblicos, blá, blá, blá. Será que a mesma condenação não vai pesar sobre eles? Pode saber que sim. Então, vamos parar por aqui, permitindo Deus, vamos retomar com o verso 53. Terminando assim o capítulo 11, e aí vamos para o capítulo 12.